Então, pessoal, fazendo mais uma atividade aqui na nossa série de atividades, vamos fazer um algoritmo para calcular um salário. Um cálculo de salário simples, você pode olhar e achar complexo, mas não é. Lembre, é só organizar o pensamento lógico, identificar as variáveis e resolver esse problema. O nosso problema aqui de cálculo de salário é o seguinte: construa um algoritmo que receba o salário de um funcionário, receba o percentual de gratificação recebida e calcule o salário final. Só que ele ainda dá uma dificuldadezinha aqui, olha só. Sabendo que o funcionário paga 6,5% de imposto. Primeiro você tem que somar, depois você tem que subtrair. Primeiro você vai pegar o salário, que a gente poderia chamar como salário base, esse saco que ele chama de salário. Recebe o percentual de gratificação. Então, quanto de gratificação ele recebe? 3%, 2%, quanto a gratificação recebida? E calcula o salário final. Só que para saber o salário final, eu tenho que pegar o salário, a gratificação e depois disso tudo eu subtraio o imposto. É um pouquinho, né? É uma questão um pouquinho mais difícil dessa que nós já tínhamos feito, mas nada impossível, nada tão complexo assim, tá certo? Então, precisamos primeiro entender. Então, vou ter o salário do funcionário, que eu posso criar uma variável que eu vou chamar de salário base. Então, vou criar um salário base. Vamos por partes. O funcionário também tem uma gratificação e ela é um percentual. Quantos por cento é essa gratificação? Opa, é um percentual. Gratificação. E fora a gratificação, senhores, para que eu calcule o salário final, eu tenho que também os impostos. Então eu quero saber mesmo o salário final. Só que nós temos a incidência de impostos. Vamos tentar organizar isso aqui. Printf, eu primeiro preciso saber o salário base. Digite o salário base. E aí, eu vou descobrir aqui %F e comercial sal base. Recebo o salário base. Agora eu vou receber a gratificação. Digite o percentual de gratificação. E aí, scanf, %F e comercial, gratificação. Certo, senhores? Já estou recebendo os dois valores. Só falta calcular o salário final, professor. Aqui está a questão. Salário final é igual. Temos que tomar cuidado e aí a gente tem que saber utilizar os parênteses da forma correta. Temos algumas restrições. Aqui está errado, gratificação, certo? E tomar alguns cuidados aqui. Atente que recebe um percentual de gratificação. A gratificação dele é, digamos, 10% do salário, 15%. Isso aqui ele que vai informar. Lembra, está em porcentagem. Está em porcentagem. Então, para eu calcular o salário final, eu vou primeiro, dentro do parêntese, somar o meu salário base com o que? Mais a minha gratificação. Só que a minha gratificação, eu não falei que era um valor, não é 10, 50, 100, R$1.000. É uma porcentagem. E aí está o problema. Como é que eu vou somar uma porcentagem? E aí, senhores? Como ele vai fazer isso aqui? Salário base mais salário base vezes gratificação dividido por 100. Calma que ainda não está correto. Nós temos
aqui alguns parênteses. E a grande chave dessa questão está em saber trabalhar com todos os parênteses da forma correta. Primeiro, eu tenho que colocar o quê? Vamos lá. Olha só. Eu tenho parênteses dessa primeira equação, que vai somar o meu salário base com a gratificação. Só que como a gratificação é uma porcentagem, para eu calcular, por exemplo, 10% do meu salário, considere que o salário seja R$1.000. 10% de 1.000 eu sei que é 100. Mas para isso eu preciso da gratificação. Se ele fala que é 10, 10 dividido por 100 é igual a 0,1. 0,1 vezes 1.000 vai dar igual a 100. Então, esse cálculo aqui, esta fórmula, é só para descobrir o valor que a gratificação representa. E aí eu somo ao salário base. Então, atente a essas questões dos parênteses, que às vezes sim é um pouquinho difícil. Uma vez feito isso, senhores, eu tenho o salário final? Não, ainda não. Eu tenho somente, somei tudo. Agora eu preciso tirar os impostos. Tem os impostos que estão incidindo sobre o nosso salário. E aí, vamos fazer o seguinte, para ficar mais fácil, para não fazermos uma equação muito grande, vamos criar uma variável chamada salário bruto. Sal bruto. Isso aqui, na verdade, é o salário bruto. E separadamente, nós vamos falar salário final é igual ao salário bruto, certo? Vezes o quê? Salário bruto. E aí o cálculo é bem parecido. Nós vamos ter uma equação que eu quero saber a porcentagem. Só que antes eu estava somando com isso, agora eu vou dividir. É algo bem parecido com esta equação aqui. Como eu não vou fazer de uma forma só, eu vou até tirar esses parênteses. Então, olha só. Agora eu estou subtraindo do salário bruto. Gratificação? Não. Agora, o que acontece? É um valor fixo, professor. Esse imposto quanto é? 6,5%. Em vez de falar 6,5 vezes dividido por 100, eu posso muito bem já colocar direto salário bruto vezes 0,065, que é o mesmo que fazer 6,5 dividido por 100. Já coloco direto. E aí eu pego o salário bruto menos salário bruto vezes 0,0765. Com isso, senhores, finalmente encontramos o salário final. Certo? Printf salário final é igual %f ponto 2 sal final. Vamos testar? Salário base 1.000. Gratificação 10%. Então, olha só. Uma gratificação de 10% em cima de um salário. Meu salário bruto ficou aproximadamente 1.100. Só que com a incidência de 6,5% de imposto, 1.100 reduziu e ficou 1.028. Entendidos? Certo, senhores? Essa é uma questão que já exige mais uma questão de cálculo aqui, de organização, definição, principalmente quando trabalha com porcentagem. Certo? Obrigado, senhores, e até a nossa próxima aula.